Olá, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula do módulo de Ecologia e nela comentaremos sobre o processo de energia e matéria aí dentro dos ecossistemas, beleza? Posto todas aquelas definições que nós introduzimos na aula anterior a essa, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha aqui no card, a gente comenta agora de fato o que é aí a dinâmica de energia e matéria no ecossistema, beleza? Vamos lá. Gurizada, dá uma olhadinha nisso daqui. Dando essa olhada aqui da savana, você vê o sol, as zebrinhas, as plantinhas e bonitinho, né? E aqui eu já quero fazer como ponto de partida que vocês analisem toda a dinâmica aqui que vai estar atrelada a isso. De maneira bem simplificada, a gente vai começar agora a definir nossa aula a partir do conceito de cadeia alimentar, que nada mais é do que uma sequência de organismos que estarão interligados por relações de alimentação, tá bom? Então, quando a gente comenta de cadeia alimentar, nada mais é do que uma série de organismos que se interligam aí em relações tróficas, tá? E basicamente, uma cadeia alimentar nada mais é do que uma demonstração do fluxo linear de matéria e energia aí entre membros de um determinado ecossistema, de uma determinada comunidade. A princípio, é importante vocês já fazerem aqui um link com a imagem anterior, que o Sol nada mais é do que a fonte primária de energia para a maioria das cadeias alimentares, certo? A gente não pode falar que é 100%, porque tem alguns organismos que não necessariamente fazem fotossíntese, mas sim quimiossíntese. Mas digamos aí que 96% dos casos, o Sol é a fonte primária, tá? E além disso, a gente precisa ter em mente que o nível trófico nada mais é do que a posição que um organismo vai ocupar em uma determinada cadeia alimentar. A saber, se tem um exemplo aqui, ó. Tem um produtor que usa que é energia solar. Esse produtor é um organismo que faz fotossíntese, consegue produzir o próprio alimento, então ele é autótrofo. E os consumidores sempre serão organismos que não conseguem sintetizar o próprio alimento. Então, eles serão heterotróficos, eles obtêm aí o seu alimento de uma outra fonte, certo? E aqui, ó, temos consumidor primário, secundário, terciário, e aí, dentro de uma própria cadeia alimentar, nós temos aqui os decompositores, tá? Então, quais são os elementos aí que estão presentes na cadeia alimentar? Como eu comentei com vocês, nós temos os produtores, que nada mais são do que os indivíduos que conseguem converter energia na matéria que vai fluir ao longo da cadeia alimentar. Geralmente são organismos fotossintetizantes. Os consumidores, eles podem ser primários, que são aqueles indivíduos que se alimentam dos produtores, e nós temos aqui os secundários e terciários, que são nada mais, nada menos do que organismos que se alimentam de outros consumidores. E por fim, nós temos aqui os decompositores, que nada mais são do que organismos que se alimentam aí de outros organismos mortos, certo? E é bacana que vocês ainda terem em mente que o fluxo de matéria versus aqui o fluxo de energia. Nem toda energia que é obtida por um organismo em sua alimentação é transformada em matéria. É importante a gente ter em mente aqui que a energia que vai estar disponível para um determinado nível trófico, ela vai diminuindo conforme aumenta-se aí o tamanho da cadeia alimentar, tá bom? E aí, ó, você pode pensar que essa energia ela se perde sobre a forma de calor, sobre a forma de fezes, transpiração e etc. Então, conforme vai passando de um nível trófico para o outro, há aí perda de energia, tá bom? Outro aspecto bastante interessante que os exames vestibulares adoram cobrar é quanto ao fluxo de matéria. É importante vocês terem em mente que o fluxo de matéria ele é sempre cíclico. Então, ó, a gente tem aqui os produtores que produzem, acabam sendo consumidos aqui pelos consumidores, e nós temos aqui uma reciclagem da matéria através dos decompositores, tá? E aqui nós temos o fluxo de energia, que é sempre unidimensional, ou seja, ele sempre vai ter um único sentido, e ele vai diminuindo gradualmente de um nível trófico para o outro. Então, como eu comentei em outra ocasião, ó, o produtor ele vai ter uma energia aqui, e essa energia acaba sendo transferida. Mas conforme vai sendo transferida de um nível trófico para o outro, tem-se aí
diminuição gradual, tá? Como eu mencionei, o nível trófico ele é justamente aí a característica ao qual a gente pode atrelar aqui com um organismo ocupando dentro de uma cadeia alimentar. E nós temos aqui o conceito também de teia alimentar, que nada mais é, pessoal, do que agora várias cadeias alimentares que vão estar interligadas entre si, formando aí teias, tá? Então, quando a gente dá uma olhadinha aqui, a gente consegue observar nessa gravura que os indivíduos eles podem assumir diferentes níveis tróficos porque eles podem estar aí em diferentes cadeias alimentares, tá? Então, como eu comentei com vocês, a teia alimentar deriva aí justamente do conjunto de várias cadeias alimentares que estão interligadas. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que tem vários aqui precursores em que a matéria e a energia podem seguir dentro de uma comunidade, certo? E além disso, a posição trófica de determinado organismo numa teia alimentar pode ser variável. Então, dando uma olhadinha nisso daqui, ó, tem um produtor, um passarinho, um gafanhoto e um roedor. Eles apresentam aqui a característica de serem consumidores primários, mas em contrapartida, ó, a cobra ela pode ter um papel de consumidor secundário ou terciário, da mesma forma que o gavião, esse pássaro aqui, eu acho que é um gavião, ele pode ter a posição de segundo consumidor secundário, terciário ou até mesmo quaternário. Então percebam que a dinâmica aqui numa teia alimentar é muito mais complexa e nesse sentido, um indivíduo aqui ele pode ter diferentes níveis tróficos a depender aí das suas relações tróficas, tá? Outro aspecto bastante interessante aqui, quando a gente está comentando desse fluxo de energia e matéria, é como que a gente representa isso daqui via gráfica. E a gente pode utilizar isso aqui de pirâmides ecológicas. O fluxo de matéria ou biomassa e a energia elas vão variar aqui entre os ecossistemas. E esse fluxo, comumente, ele é representado aí sob a forma de pirâmides ecológicas. Pessoal, nós temos três tipos de pirâmides. Nós temos pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. Tá? A saber-se, a pirâmide de número ela é caracterizada aqui pela unidade de medida e o número de indivíduos em cada nível trófico. A pirâmide de biomassa nada mais é do que o número, a unidade de medida e o peso por metro quadrado de cada nível trófico. E a pirâmide de energia nada mais é do que a quantidade de energia gerada por cada nível trófico. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Comecemos aqui pela pirâmide de biomassa. Então vamos pegar um ambiente terrestre e nós conseguimos observar nessa pirâmide de energia aqui, ó, as gramíneas, elas apresentam 807 gramas por metro quadrado, o roedor já apresenta 37, uma serpente 11, uma ave de rapina 1,5, um decompositor 5 gramas. Mas dá uma olhada nessa pirâmide de biomassa de um ambiente aquático. Temos aqui, ó, fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados aqui, consumidores secundários, temos aqui alguns peixes como consumidores terciários. E vocês devem estar falando, nossa, professor, mas está muito estranha essa pirâmide, né? E a gente tem uma explicação para isso. Essa explicação dá-se que, quando a gente está pensando numa dinâmica aí de um ambiente aquático, com um mar aberto aí, nós temos o fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que é formado basicamente por crustáceo, protozoários e alguns tipos aí de larvas. E nós temos o zooplâncton, que acaba sendo consumido por peixes, baleias e outros organismos. E aí, quando a gente vai analisar isso daqui, pegar imediatamente o fitoplâncton e o zooplâncton, a gente percebe que a massa de fitoplâncton é muito diminuta, muito menor do que aquela do zooplâncton, certo? E aí, nesse sentido, a pirâmide ela acaba tendo aqui um caráter invertido. E isso ocorre porque o fitoplâncton ele é constituído basicamente por seres unicelulares que se reproduzem por bipartição, que é um processo bastante rápido, certo? Então, nesse sentido, o fitoplâncton ele consegue alimentar uma massa bem maior do que o zooplâncton, porque ele se reproduz muito rápido, certo? Então, aqui é uma característica a qual a gente consegue observar isso daqui, tá bom? Por fim, nós temos aqui a pirâmide de energia, que, como eu mencionei a vocês, representa aqui o nível energético por nível trófico. Check. Temos aqui
a pirâmide de números, tá bom? E para sedimentar aqui, ó, temos novamente as pirâmides numéricas, que indicam o número de indivíduos em cada nível trófico. Ela pode estar na ordem direta ou invertida. Nós temos aqui a de biomassa, que é a quantidade de energia, de matéria, perdão, seca de cada nível trófico. Pode estar na forma direta ou invertida também. Mas nós temos aqui a energética, que é a quantidade de energia disponível e transferida a cada nível trófico, tá? E um aspecto bastante importante é que quando a gente está comentando de uma pirâmide energética, em hipótese alguma, ela pode ser representada aí de forma invertida, tá bom? Então é a única pirâmide que ela nunca vai estar de maneira invertida. Check. Nós temos aqui um fenômeno também denominado como magnificação trófica, que nada mais é do que o acúmulo aí de elementos não biodegradáveis ao longo de uma cadeia alimentar. E os exemplos bem clássicos aqui são os metais pesados, e os inseticidas organoclorados. Então, ó, dá uma olhadinha aqui no DDT, que é um inseticida aqui organoclorado. Conforme a gente vai percebendo aqui, ó, ele vai aumentando, ele não consegue ser degradado. Então, ele vai se acumulando com o passar dos níveis tróficos, tá bom? Essa é a ideia central da nossa aula de hoje. Além disso, eu queria atrelar para vocês aqui o conceito de eficiência ecológica, que nada mais é do que a quantidade de energia que acaba sendo transferida de um nível trófico a outro. E esse nível aqui ele pode variar entre 5% a 20%. Grande parte aí da energia, como eu mencionei anteriormente, acaba sendo perdida aqui na forma de produção de calor, e parte da matéria não utilizada aí pelos níveis tróficos superiores é utilizada aqui pelos decompositores. Inclusive, fato é que isso acaba sendo bastante importante para a ciclagem aqui de elementos químicos dentro aí de um determinado ecossistema, tá bom? E na próxima parte aqui da nossa análise das aulas de ecologia, a gente comenta aqui sobre os ciclos biogeoquímicos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido a aula. Se vocês puderem dar um like, comentar e divulgar aí, eu fico imensamente grato e espero que vocês estejam curtindo aqui as aulas, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.